Hoje é um dia muito especial. Hoje é o dia do Oscar Literário 2023. E é isso, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu espero que vocês estejam bem e é isso mesmo. No vídeo de hoje, vamos inaugurar aqui esse quadro no canal do Douglas Noleto, finalmente, o Oscar Literário, né? Então, o que é o Oscar Literário? Pra quem não sabe, o Oscar é aquela premiação pros melhores filmes do ano, pros melhores jogos, pros melhores livros, e a gente vai fazer dos melhores livros que eu li, que eu conheci, que eu vivenciei no ano de 2023. Já dando os créditos, isso aqui é uma ideia roubada lá do nosso amigo do Richard Livros e Vlogs, ele fez no ano passado um Oscar literário dele, então estamos trazendo essa ideia aqui pro canal do Douglas Noleto. Muito obrigado pela ideia, meu amigo, e vamos lá, eu espero, aqui não tem dress code, as mesas não estão marcadas, é tudo nosso. Fiquem à vontade, se precisar de uma bebida, só erguer a mãozinha que provavelmente alguém vai passar por aí por perto, tá bom? Fiquem confortáveis, o Oscar já vai começar. O Oscar desse ano foi separado em diversas categorias de peso e foram vários aqueles que foram nomeados para as premiações, né? Foi uma seleção muito difícil, eu tô com os jurados aqui perto de mim, foram longas discussões para decidir quais seriam esses livros, então vamos agora, sem muitas enrolações, vamos falar do primeiro premiado da noite de hoje. Para a categoria de melhor projeto gráfico, melhor capa, tivemos vários exemplares esse ano com projetos incríveis, lindos e maravilhosos, capas que enchem os olhos, capas que vendem o clima do livro, capas incríveis, né? Então foi muito difícil tomar essa decisão, porém, é claro, nós temos aqui uma empresa que é repleta de artistas de mão cheia, pessoas que sabem fazer um trabalho muito bem feito, pessoas que capturam muito bem a essência daquele livro e colocam em suas artes. Então, dito tudo isso, não poderia ser outro. Vamos pegar aqui agora, então, por gentileza, vamos descobrir então quem é, né? Mas é claro, só podia ser eles, né? Nós estamos falando aqui da Dark Side Books com a sua graphic novel Creepshow. Vem ao palco Creepshow. Olha lá, nós estamos falando desse livro aqui. Não tinha como, né? Vocês sabem que eu não leio muito quadrinho e vocês sabem também que a vida é muito louca, né? Então, Creepshow foi o livro que disparado teve a melhor capa e é aquilo que eu falei, ela vende muito bem o clima do livro, passa esse climinha de terror, mas não macabro, não é um terror assim, sangrento, esse tipo de coisa, é um terror divertido, meio spooky, né? A Nanda gosta desse termo, então é o que define muito bem esse livro, então não poderia ser outro, claro. Se tratando da história, vocês sabem que eu tive alguns probleminhas com ela, pretendo assistir os filmes, né? Acho que era uma minissérie, não sei exatamente, enfim, pretendo assistir, mas para essa categoria, para melhor capa e projeto gráfico, com certeza foi esse livro. Além de ser um material de altíssima qualidade, nós estamos falando de artistas aqui super renomados. Agora nós estamos falando de uma categoria que eu gosto muito dela, não só como autor, mas como leitor. É uma categoria que me instiga muito e eu gosto de encontrar livros que se enquadrem nessa categoria. O nome dessa categoria é Melhor Conceito. O que isso significa? A ideia central do livro é a originalidade da história, sobre o que é essa história, é o conceito, é a espinha dorsal daquele livro. Quando eu me deparo com histórias ou com livros de bons conceitos, em geral, isso já me captura muito. Depois aí nós temos o desenvolvimento dos personagens, o desenvolvimento do próprio plot, então é um tipo de coisa que eu gosto muito e conceitos dentro da história sempre me pegam demais. Então, tiveram vários livros esse ano com conceitos excelentes, super originais e tal, e não foi fácil aqui, a gente conversou por horas sobre esse assunto e não foi fácil, eu tenho certeza, os jurados estão aqui balançando a cabeça, não foi fácil fazer essa escolha, mas vamos ver então qual foi o escolhido. É claro,
Não poderia ser outro. Esse autor é conhecido por ter ótimas ideias. Esse autor aqui é um cara que é muito revolucionário e ele consegue criar grandes ideias em cima de conceitos simples às vezes, mas não foi esse o caso. Esse livro aqui tem um conceito incrível e eu tinha que trazer ele para vocês. Nós estamos falando, meus amigos, de Stephen King e A Longa Marcha. Ao longo da sua vida, você nunca teve a sensação que você anda e não sai do lugar? Que todo mundo ao seu redor foi projetado para te manter andando e você nunca ganha nada com essa corrida? É você competindo com o seu vizinho? É você competindo com o seu coleguinha da faculdade, com o seu colega da escola? É você competindo com seus parentes, com seus irmãos? Enfim, é uma competição que não acaba nunca e que no final só te leva para a morte? É mais ou menos isso. Esse é o conceito da longa marcha, só que ele pegou essa ideia do mundo real, essa competitividade do mundo real, esse rito de passagem entre ser adolescente e descobrir que a vida adulta é só competição e um por cima do outro, mas ninguém sai bem de verdade. É esse o conceito da longa marcha e se passa num mundo distópico, adolescentes andando sem parar e quem parar morre. Então é uma coisa muito complicada, muito complexa, é um livro que é muito bem conduzido, então esse livro aqui foi um dos melhores conceitos do ano e ele merece muito a premiação que tá tendo hoje. Outra categoria muito interessante eu sou um cara que gosto muito de ler antologias de contos, vocês sabem disso. E é muito difícil você avaliar uma antologia de contos porque naturalmente ela possui altos e baixos, tem contos melhores, contos piores, enfim, e isso não diminui o peso do livro, né? Ele funciona também como uma unidade, mas sempre tem aquele que se destaca. E às vezes passa em branco, passa batido, porque teve o melhor conto que você leu tá numa antologia que não necessariamente é muito boa. Pode acontecer esse tipo de coisa. Então a gente resolveu criar essa categoria de melhor conto. Não estamos falando da melhor antologia, estamos falando de melhor conto. Então também foi muito difícil, como eu disse, eu leio muitas antologias, existem muitos contos lidos, então não foi fácil tomar essa decisão, deu muita discussão e eu tô muito ansioso para descobrir qual que é o livro, qual que é o conto. Esse, vamos lá, vocês estão ansiosos? Façam suas apostas, tá? Esse aqui é merecido, viu? É merecido, um dos melhores contos que eu li nesse ano. Nós estamos falando, meus amigos, de um conto presente na antologia 4 Estações, do Stephen King, e o nome do conto é Aluno Inteligente, dessa antologia. Então, Aluno Inteligente é a história de um garoto e um velho, né? Um senhor idoso. Só que esse senhor idoso, ele lutou na Segunda Guerra Mundial e ele estava do lado dos alemãos. Então vocês sabem o que era esse cara e o que acontece é que eu não vou falar porque o YouTube não gosta. Esse garoto, ele é fascinado por esse assunto. Ele é fascinado por um monte de coisas, assim. Não dá pra falar muito desse conto aqui porque ele é muito pesado e o YouTube derruba. Mas o grande lance é que o desenvolvimento desse conto é incrível. O antagonismo entre esse senhor, esse cara e esse garoto é um absurdo, porque os dois, nenhum dos dois é muito bom das ideias. O garoto, ele começa a ameaçar o cara, falando, ó, você tá escondido aqui nos Estados Unidos, eu sei o que você fez na Segunda Guerra, eu sei que, ó, se eu contar pra polícia você tá lascado, é um negócio assim. E o cara começa a falar, mas e você que tá aqui todo dia conversando comigo, me fazendo essas perguntas, eu acho que seus pais não vão gostar muito disso. E essa relação vai levando tempo, o moleque começa a ter notas ruins na escola, enfim, é um conto muito legal. É brutal pra caramba e é um conto assim que foi o melhor do ano que eu li. Então, se vocês ainda não leram, leiam. 4 Estações é uma senhora antologia. Todos os contos são excelentes, mas na minha opinião, Aluno Inteligente passa na frente. A próxima categoria é a de melhor vilão. Melhor vilão é uma coisa muito difícil, porque para construir um bom vilão não é uma coisa fácil. Eu acho que é até mais difícil do que fazer um bom herói. Um bom herói é só um cara que quer manter as coisas legais ali, tá tudo bem. Se o bom vilão existe, ele torna a história uma coisa incrível e é o que mantém a gente lendo ali. Dentre vários fatores, mas o vilão, ele tem um peso imenso. Então, todos os livros, King é um cara que manja construir bons vilões. Vários autores aqui que a gente foi lendo esse ano também tiveram bons vilões, então não é fácil definir o que é um bom vilão, qual é o melhor vilão dentre eles, mas sempre tem aquele que se destaca. Então, se você já deixa nos seus comentários qual foi o melhor vilão que você conheceu esse ano, agora a gente vai descobrir qual foi o nosso. Então, meus amigos, o Oscar de melhor vilão vai para O Conto da Aia.
Esse livro aqui, ó, eu anotei, eu peguei na biblioteca, lemos juntos na biblioteca. Uma coisa é você ter um Coringa, né? Muito legal, um dos melhores vilões que eu conheço é o Coringa. Outra é você ter o Brad lá de Mr. Mercedes, muito legal o Brad também. Mas o conto da Aya é os Estados Unidos inteiro, é o sistema inteiro, e o sistema é podre. Então toda essa distopia, esse universo construído em O Conto da Aya é muito pesado, é muito intenso, é o tipo de livro que você não vê esperança, que você sofre com a protagonista, você vê como ela endureceu, você vê como ela é uma pessoa sofrida nesse meio e você não sabe pra onde ir. Então o vilão, claro que aquele comandante, o dono da casa onde a protagonista mora ali e tal, ele é muito ruim, ele é podre, assim como todos os outros da mesma categoria que ele, mas o estado totalitário do Conto da Aya é muito intenso. Chuto eu até que ele é melhor e mais pesado do que Fahrenheit, por exemplo. Perde para 1984, porque lá o estado é ainda mais brutal. Mas ainda assim, desse ano o Conto da Aya foi uma das histórias com um dos melhores vilões e assim, eu arrepio só de lembrar do clima que esse livro tem. Então é um clássico, óbvio, se você nunca leu, eu acho que você deve ler, é uma grande indicação e já vá preparado, porque não é um vilão divertido, ele é pesado e ele te deixa mal, como um todo bom vilão deveria ser. E agora, finalmente, chegamos à categoria de melhor antologia de contos. Né? Não é o melhor romance, não é o melhor livro, é a melhor antologia de contos. E como eu disse, repito, li várias esse ano, gosto muito de antologia de contos, então, dentre os escolhidos aqui, até mudou, era um, se tornou outro e tal, mas depois quando você dá um passinho pra longe, sai o calor do momento e revê a sua avaliação, você descobre que não podia ser outro, só podia ser esse. Vamos pegar agora aqui, dentre os indicados, vamos descobrir na categoria de melhor antologia de contos, o Oscar literário vai para Grandes Contos da HP Lovecraft. Cara, como podia ser outro? 4 Estações é um puta livro legal, mas esse aqui é supremo, é a obra-prima do Lovecraft, é o livro onde tem a maior reunião de contos dele, tem uma ótima tradução, é um bom material aqui, a edição é muito legal, e assim, as histórias que tem aqui dentro, né, não tem como descrever. Eu já fiz um vídeo falando sobre por onde começar a ler Lovecraft, a maioria daqueles contos estão aqui, não todos, mas a grande maioria. Então, esse aqui com certeza foi a melhor antologia de contos que eu li. É aquele tipo de livro que tem um lugar separadinho na estante para ele e que de vez em quando você revisita, né? Porque o que você pensar, a história épica que você quer ler desse cara vai estar aqui dentro. Então foi a melhor antologia. Eu já falei, o ano inteiro eu falei desse livro aqui, não é fácil, é 1000 páginas, mas assim como todo clássico Lovecraft, não é para você devorar. Você pega, lê devagar e daí você tem uma leitura que vai durar aí por um bom tempo. Com certeza a melhor antologia, e fica a indicação. Se você ainda não leu, corre pra ler, porque vale muito a pena. E agora, assim como o melhor conceito, essa categoria que ela é muito interessante, porque pra mim ela tem um peso enorme dentro das histórias, enfim. Nós estamos falando de melhor ambientação. Isso serve não só pra um livro de fantasia, serve pra qualquer coisa. Serve pra uma história que se passa dentro de uma casa, tipo Misery, por exemplo, né? A ambientação, ela tem muito peso e o autor, ele se destaca muito quando ele sabe fazer uma boa ambientação. Como eu disse, nem sempre isso reflete dentro de livros de fantasia, pode ser qualquer coisa, mas todo mundo vai se lembrar de Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis é um livro que tem uma ambientação excelente, porque ele constrói aquele universo de uma maneira muito incrível. E é difícil definir isso, viu? Eu tinha um livro para pôr nessa categoria, eu tive que tirar porque o destaque que esse livro vai ter é outro. Ou seja, né, foi muito difícil definir a melhor ambientação, mas vamos descobrir então, meus amigos do canal, vocês estão ansiosos? Vocês já devem estar imaginando aí, vocês estão todos errados, vocês estão chutando um e não é outro. O Oscar literário de melhor ambientação aqui do canal 2023, nós estamos falando de... É claro, só podia ser ele, né? Arthur C. Clarke, 2001, Odisseia no Espaço. Tem algo mais entediante que o espaço? Não tem, né? Não tem nada lá, é só o deserto, talvez? Pois é, pode ser, mas nós estamos falando de um lugar meio vazio, né, que a distância entre uma coisa e outra é alguns milhares de vidas ali, mas ainda assim ele conseguiu fazer uma aventura épica no espaço vazio.
Tem paradas? Tem paradas, mas o grande lance muitas vezes é a jornada do ponto A ao ponto B, e 2001 é um livro incrível. Eu tinha que trazer esse livro nessa premiação, então eu falei desse livro diversas vezes aqui no canal ao longo do ano, tem vários vídeos aí que se você der uma olhada, você vai encontrar. Foi um dos meus livros favoritos do ano também, ele não entrou na minha lista de melhores do ano de bobeira, porque com certeza foi uma das melhores coisas que eu li e melhores coisas que eu assisti, porque depois que você lê e assiste de novo, você entende tudo aquilo que você não tinha entendido quando você assistiu, porque o filme, a adaptação disso aqui é uma loucura, não dá pra entender nada na primeira vez que você assiste, mas depois que você lê e assiste de volta, cara, é uma explosão de cabeça, é uma reviravolta incrível, e o livro e o filme ganham um significado imenso. Então a ambientação desse livro, não só as viagens, mas toda a construção dentro da nave em que eles fazem a viagem, dentro de alguns planetas, e mais do que isso, o que torna a ambientação desse livro incrível é também a psicodelia, a forma como ele consegue descrever o indescritível, a la Lovecraft, né? Então é um livro que eu adorei, falei aqui no canal e repito, é uma das leituras mais legais que eu li esse ano e que vocês também têm que conhecer. E agora para um leitor de suspense, para um leitor de terror, de ficção científica, de distopia, essa categoria é muito difícil e é uma das que mais me empolga. Nós estamos falando agora da categoria melhor reviravolta, então, né, suspense, cara, tem que ter uma boa reviravolta. Terror não necessariamente precisa, mas quando tem, torna tudo incrível. King, como vocês sabem, eu gosto muito, ele também sabe fazer boas reviravoltas. Então essa categoria foi uma das mais difíceis. Porém, no entanto, todavia, teve um livro que ele se destacou bastante e as minhas apostas vão para esse livro. Vamos descobrir qual é. Meu staff está aqui, pronto a me entregar sempre o papelzinho, né? Vamos falar agora, vocês estão preparados, prontos para descobrir o livro com a melhor reviravolta de todos os tempos do 2023? Então, o Oscar de melhor reviravolta do Oscar Literário 2023 vai para A Última Casa da Rua Needless, da Catriona Ward. Como tem prêmio no nome, né? Ward, né? Ward é o nome, né? Prêmio. Então ela levou esse prêmio aqui também. Melhor reviravolta de todos os tempos. Meus amigos, teve gente que não gostou, teve muita gente, inclusive, que achou esse livro meio meh. Eu acho que vocês estão tudo malucos das ideias. Esse livro aqui definitivamente foi uma das minhas melhores leituras, me enlouqueceu. Tem um suspense pra mim que ele é imprevisível. Existem várias reviravoltas aqui nesse livro. Não é uma, não é duas, é pra lá de três. E é uma em cima da outra e todas elas muito bem amarradinhas. A forma como ela trabalhou a construção dos personagens e a ambientação também desse livro é incrível, então não podia ser outro. Esse livro aqui foi a definição de reviravolta pra mim, porque quando você começa a descobrir uma, aí já vem uma outra, e depois outra, e daí você fala, caramba, e daí acaba o livro, você fica com a cabeça, tem que catar os miolos do chão. É um livro assim que eu adorei, é 5 estrelas, é um livro que eu amo, e eu sempre vou indicar. Então A Última Casa da Rua Needless é um senhor suspense, não é tanto puxado pro terror, mas é um suspense incrível com ótimas reviravoltas. Estamos chegando ao fim desse programa, desse Oscar literário, espero que vocês estejam gostando muito. De qualquer forma, agora nós vamos falar do melhor autor do ano. Melhor autor não é fácil, porque exige muitas coisas ali na hora de compor esse autor que vai fazer ele se diferenciar. É escrita, é originalidade, é a filosofia, são as críticas, são tudo aquilo que um autor tem a intenção de dizer e o que ele de fato consegue dizer com as suas histórias. Não é uma coisa fácil e é uma coisa que você pode pegar um conceito incrível, colocar na mão de um cara que não manda muito bem, não vai ficar legal. Ao passo que você pode pôr uma coisa simples na mão de um autor bom, ele vai conseguir fazer isso ficar especial. Nós estamos falando de uma categoria que, assim, só podia ser um cara, então a gente conversou muito aqui, a gente debateu demais. Não é o King, porque o King é o meu autor da vida, né? Então, mas aqui para 2023, dos livros que eu li, quem será, amor? Você tem alguma ideia? Você pegou spoiler, conversou com a galera, né? Então nós estamos falando, meus amigos, para a categoria de melhor autor do Oscar Literário 2023 vai para Frank Herbert de Duna. Vocês ouviram o que eu falei aí como definição de melhor autor, né? É um cara, mano, que tem uma cabeça assim explosivamente genial. É um cara que eu aposto que se você conversasse com ele por 5 minutos, você ia aprender um monte de coisa, porque esse cara tem uma mente muito complexa
e nenhuma outra mente seria capaz de criar Duna como ele foi criado. Então nós estamos falando de uma obra gigantesca, genial, incrível, que eu me apaixonei, vocês sabem disso. Eu já li os 5 primeiros livros de Duna, e foram as leituras do ano, foram os livros que eu me perdi ali, que eu descobri de novo aquela paixão por ler, aquela paixão que volta e meia tem seus altos e baixos, né? A gente volta e meia entra numa ressaca literária e tem momentos que você tá viciado lendo um livro atrás do outro. Duna fez isso comigo, e não é pelo conceito de Duna, que também é muito bom, não é pela ambientação de Duna, que também é muito boa, mas pelo autor, pela forma como ele trabalha todas essas coisas dentro do livro. Já fiz uma resenha completa desse livro aqui no canal, vai lá dar uma olhadinha, não tenho mais nada a dizer, além de trazer esse destaque para esse cara, Frank Herbert, é um dos autores mais incríveis que eu já li na minha vida. E para finalizar esse vídeo, a última categoria, ela mais que especial, tinha que ter o melhor livro do ano. Essa daí, vocês viram os livros que eu trouxe aqui nesse vídeo, obviamente que não poderia ser uma escolha muito fácil, porque o melhor livro, cara, o que é um livro foda, né? Porque isso obviamente é muito subjetivo, mas existem coisas que a gente pode concordar. É a sua identificação com os personagens, a forma como o autor constrói eles, os dramas, as reviravoltas dentro da história, a escrita, é tudo isso e mais, assim, e mais aquela coisa, né? Porque você tem todos os aspectos técnicos, eles podem estar muito bem redondinhos, mas tem aquela coisa que é difícil de definir, mas é justamente ela que faz a gente se apaixonar. Então, o melhor livro do ano, não dá pra dizer qual é exatamente, né? Mas a gente tem que escolher um aqui, pelo bem do nosso programa, do nosso Oscar, e esse prêmio aqui, ele é o mais que especial. Eu tô ansioso pra descobrir qual é o nosso queridíssimo. Vamos ver. Então, meus amigos, ladies and gentlemen, boys and girls, o Oscar de melhor livro do ano do Oscar Literário do canal Douglas Noleto de 2023 vai para Grandes Esperanças do Charles Dickens. Esse aqui foi o melhor livro do ano, meus amigos, não tinha como ser outro. Eu li um monte de livros, eu li papo de 30 e poucos livros, assim, diferente de alguns amigos aí do Booktube geral, eu tenho vida, né? Então acaba que eu faço outras coisas e tal, não tenho tempo de ler 100 livros, e eu aposto que se eu tivesse esse tempo eu estaria fazendo outras coisas legais também. Mas de qualquer forma, então eu li uns 30 e poucos livros, muito bem lidos, mas se eu tivesse lido só esse, meus amigos, já teria valido a pena, porque livro não é um bem de consumo, entendam isso, meus amigos que gostam de volume. Livro é uma obra de arte de alguém, é a vida que alguém colocou nessa arte e entregou pra gente, não é pra ser consumido e descartado como um lanche do McDonald's, não é pra ser esse tipo de coisa. Livro é pra ser apreciado. Eu li 30 e poucos e esse aqui disparado foi o melhor livro deles. É uma escrita incrível, é um clássico, mas não parece um clássico pelo estereótipo que as pessoas imaginam de clássico, que é uma leitura difícil, que você vai ficar pegando dicionário o tempo todo, de jeito nenhum. Esse livro te envolve, esse livro pega você e te apresenta ao Pip, um dos melhores personagens do livro. Se tivesse a categoria de melhor personagem, teria ido pra ele, porque é um cara incrível. A construção dele, desde um garoto órfão que não tem um amanhã pra esperar por ele, ganha grandes esperanças, e aí você vai ver o que ele vai fazer com essas grandes esperanças. É um livro incrível, com muitas mensagens legais pra gente. É um livro que, vocês sabem, eu não tenho costume de anotar livro, mas esse livro eu tive que anotar inteiro. Eu li junto com a Nanda, então eu li e escrevi o livro inteiro. Ela pegou o livro escrito e teve a jornada dela também. Então é um livro muito especial, vocês precisam ler. Esse livro vocês precisam ler. É um livro incrível que merece o prêmio de melhor livro do ano. E agora, para tudo, vamos falar de uma categoria bônus. Essa categoria aqui chegou agora, aqui os meus seguranças, eu tava indo embora, eles mandaram voltar, porque essa categoria é mais especial ainda. É a categoria mais incrível, fabulosa de todos. Eu não sei nem o que tá escrito aqui. Eu não sei qual que é o negócio, por gentileza, amor da minha vida. É a categoria, ó, pelo que tá escrito aqui nesse envelope, é Melhor Clube do Livro do Ano. Então o Melhor Clube do Livro do Ano vai para Jornada Stephen King, feito pelo Douglas Noleto, melhor clubinho de leitura do ano. Muito obrigado, meus amigos. Esse prêmio tinha que ir pra esse clube, porque não é só um clube, é um sonho sendo realizado. Eu nunca imaginei que em um ano de canal, que inclusive tá fazendo um ano agora, dia 28 de dezembro, muito parabéns a todos nós aí, que o que seria esse canal sem vocês? Então, parabéns a todos nós, né, amor? É uma alegria ter isso, mas mais do que isso, ter um clube do livro do canal em menos de
de um ano. É um sonho sendo realizado, é uma coisa assim que eu não tenho nem palavras, eu não tenho como agradecer vocês por fazer isso acontecer, por ver isso se tornando realidade. Então eu só preciso agradecer. Melhor Clube do Livro, mas não é por minha causa, é por vocês, porque vocês estão fazendo isso ser uma coisa muito especial. Então só tenho gratidão, obrigado a todos que estão participando e todos que ainda vão participar. Agora em janeiro vamos ler Misery, já terminamos o Iluminado agora, né, com algumas pessoas sendo atrasadas ali, tipo eu e tal, mas de qualquer forma terminamos o Iluminado e estamos entrando agora em Misery. Espero vocês lá, tá bom? Então encerramos o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa premiação. Deixa aqui embaixo os seus livros que entram nessas categorias, enfim, vamos indicar boas obras. De vez em quando eu falo mal de um livro ou outro, mas hoje é um dia para celebrar boas leituras. Esse é um finalzinho de ano, é um vídeo que tá saindo agora na semana do Natal, então é um dia pra gente celebrar coisas legais, pra gente falar bem e ficar feliz, tá bom? Então eu quero agradecer a todos vocês por toda essa jornada, por terem estado comigo por esses 12 meses, um vídeo por semana, todas as semanas, e a Nanda sabe como foi difícil manter isso, porque eu não quero gravar, eu ia acabar com o canal. Só que ela, ó o calor, eu queria acabar com o canal, ela fez eu voltar pro canal, tô aqui dando prêmio pra um monte de livro, né? Então eu espero, King, ó, você ganhou, Frank Herbert lá e tal, não sei o que, ô, beleza? Então todos eles aqui, é uma alegria juntar essa galera foda, então, e muito obrigado a tudo isso. Então não tenho mais nada a dizer, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos e compartilhe esse vídeo com seus amigos, inimigos e todos aqueles que precisam de um brilho e um sorriso na alma, né? Beleza, amor? Tem algo a dizer? Então é isso, até semana que vem. Tchau, tchau!